Fala galera, beleza? Que é o Perenha do Perenha Cash. Hoje eu estou trazendo um assunto meio polêmico e vocês sabem que essa questão da liberação da maconha, do porte, tudo, eu não sei como é que é, tô por fora, mas eu estou trazendo uma pessoa que é especialista no assunto. Mas antes de tudo, não se esqueça, vai lá no meu canal, se inscreve no canal, tá? Compartilha nossos vídeos, manda pra galera que também esse assunto é importante. Como é que você tá, meu irmão? Beleza? E aí, Alexandre, tudo já, graças a Deus. Olha, é muito importante falar para vocês uma coisa. Além de tudo, a gente se conhece há muito tempo, entendeu? E a gente vai criando aquela afinidade. E hoje eu falo assim, cara, eu preciso falar com algum especialista. O cara mesmo. Ele é do direito, é professor também. Professor universitário, Exatamente. Então você pode ter certeza que você está em ótimas mãos. criminalista, especialista em tribunal do júri. Estamos aí trabalhando, né? Sempre para tentar fazer uma sociedade melhor, né, Alexandre? Dentro da justiça, né? É isso Mas aí. nosso assunto, então, que você já fez a abertura, mas não falou, maconha, descriminalização. Ó, quer ver mais assunto que nem esse? Já coloca ali, clica ali no inscrever, né? Nós vamos estar sempre conversando coisas polêmicas no nosso dia a dia. Maconha. O que é maconha? Cannabis, canabidiol, uma plantinha verdinha, fedida que dói, né? Fedida que dói. E que no último dia 25 foi, entre aspas, descriminalizada pelo Supremo Tribunal Federal, onde qualquer pessoa que for pega portando até 40 gramas da maconha ou até 6 flores fêmeas, depois eu explico o que é o troço da flor fêmea, tá? Eu Ela nem sabia que tinha flor macho. é uma característica da biológica da própria planta, né? Uhum. Mas assim, 40 gramas é muito, é pouco. Vamos calcular mediante a um cigarro. Certo. Um cigarro pesa de 1,5 grama a 2. Então seria um montante equivalente a 2 carteiras de cigarro. Se é muito, se é pouco, quem consome deve saber, né? Eu não consumo, então não tenho essa ideia. Mas eu sou um fumante. Infelizmente, eu sou um fumante. E eu gasto uma carteira de cigarro a cada 2, 3 dias, mais ou menos. Então, em tese, seria o consumo, se fosse em maconha, pela mesma relação de peso, para mim, um consumo de uma semana, bem dizer. Tá? Ah, tá, Raul, mas e aí, o que você vai me falar a respeito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Decidiu que, se você for pego até com esta quantidade, você está cometendo um ilícito, uma infração de natureza administrativa. Contudo, ainda não foi definido o que é uma infração administrativa. Ok? Então falta saber o que é, quem que fiscaliza, quem não fiscaliza, tal. É substância que pode ser de uso controlado ou não? É a Anvisa que vai fazer isso ou não? Não sabemos ainda. Quem vende? Tá? Quem vende? Vai Tá? ter loja, É, ICMS. exato, tributo, É tributo, é tanta coisa. PIS, COFINS, né, É, IPI, se já vier industrializado, embalado, a tal. plantação, tudo. Exato. Cara, é Né? muita coisa. E são muitos os problemas, né? E a gente, enquanto professor universitário, por diversas vezes nas bancas de conclusão de curso, a gente recebeu trabalhos dos alunos a respeito da maconha, a respeito da cannabis, do THC, que é o seu princípio ativo. Ah, a maior parte queria que legalizasse tal, 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 mas nunca fez uma análise efetiva de caso para saber se vale a pena ou não vale a pena. Né? Resultado, alguns alunos falam, ele só quer legalizar para o seu próprio uso, né? Para a sua diversão, porque tem gente que fala que há um uso, como eu diria, de diversão mesmo. Dá um termo, fugiu a cabeça, mas já me recorda o termo, Uma né? viajadinha. É uma recreativo, pronto, Recreativo. lembrei. O uso recreativo daquela substância, o que não é, não vou entender tão recreativo, porque recreativo é aquilo para mim que me deixa alegre, né? Ah, mas pro cara fumar maconha dele e fica alegre, beleza, mas tem outras coisas que pode te deixar alegre,
né? Por exemplo, viajar, andar de bicicleta, né? Tomar uma cerveja com moderação, comer um churrasco, né? Então, a recreação é essa. Tá? Mas voltando ao assunto da cannabis, aí, da maconha propriamente dita, 40 gramas. 40 gramas. 2 carteiras de cigarro em volume, aproximadamente. Tá? Vai deixar de ser droga? O que você me fala? Então, aí que eu queria saber. Não vai ser mais droga, então? Não, ela é droga. Ah, E é ela uma sempre droga. foi e sempre vai ser. Porque qualquer substância que possa produzir uma modificação comportamental, tá, e orgânica num cidadão, numa pessoa, ela é uma droga. Algumas benéficas, outras não. Tanto que antigamente as farmácias chamavam drogarias. Sim. Né? O que vendia? Vendia o que? Droga. Porque a diferença da droga, né, do veneno e do remédio, é basicamente a dose, se você for analisar. Tá? Ah, um remédio que você consumiu demais vai te fazer mal. Consumiu menos, pode ser inefetivo. Tá? E a gente também tem a situação da maconha medicinal. A maconha medicinal existe, tem diversos estudos científicos no mundo todo para tratamento de convulsões, em especial da epilepsia. E algumas outras síndromes raras, tá, que você vai utilizar a maconha, né, com receita, no Brasil, com autorização judicial, para o tratamento das pessoas que têm esse tipo de problema. Porém, aqueles que não têm também estão querendo pegar carona para dizer que tem, para poder comprar legalizados. Tá? Existem 2 ou 3 fazendas autorizadas no Brasil, mas a gente não pode nem revelar a localização para evitar problemas, de produção da maconha medicinal. Eu ouvi falar que existe uma questão que a maconha medicinal também ela é separada o alucinógeno, né? O THC, que é efetivamente aquilo que faz o efeito Eu da não tenho maconha, certeza disso. sim, ela é retirada algumas coisas, ela é tratada, digamos assim, ela é preparada, aí isso aí teria que ser um farmacêutico, alguém que tem um conhecimento maior do que o meu, porque eu trato da área jurídica, mas o que eu sei é que essa maconha medicinal, ela é extraída uma parte do THC ou alguma outra coisa ali que para não dar a loucura, exatamente para fazer o tratamento dessas doenças, tá? Mas o que incorre, medicinal ou não medicinal, eu vejo uma situação de retrocesso. Por que uma situação de retrocesso? Maconha é droga. A portaria da Anvisa diz que aquilo é uma droga, que tem efeitos alucinógenos, capaz de tirar o cara da sua sanidade mental, do seu controle situacional. Tá? Então é uma substância que não deve ser utilizada. Assim como cocaína, heroína, LSD, êxtase e uma série de outras que nós temos, cogumelos, uma série de outras que nós temos aí e que todo mundo já ouviu falar, tá? Ou conhece alguém que já teve uso. E que droga, efetivamente, quando o cara, o vício, o crack, um grande exemplo, ela destrói famílias, ela destrói cidadãos, ela gera mais malefícios do que benefícios. Mas por que então o Supremo Tribunal Federal definiu que essa quantidade? Definiu essa quantidade porque você, acima dessa quantidade, você já é traficante. Você é vendedor. Tudo bem? Então eles encontraram uma mecânica de quantificar. Mas se eu tiver com aquilo ali para baixo, é para consumo. Tá? E é uma mudança de um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Até pouco tempo atrás já era pacificado que, para você ser traficante ou você ser usuário, tá, precisava haver uma única certeza. Que certeza era essa? Inequívoca mercância. Eu tenho que provar que você vendeu aquela substância entorpecente. Se eu não provar, você é usuário. Tá? Já tivemos casos aí do cara ser indiciado por tráfico, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a lei das drogas, né? Com 10 gramas de maconha, às vezes até menos. Tá? E já teve casos de usuário com o cara com 1 quilo de cocaína. Ave Maria. Poder do consumidor. Entendi. Poder do consumidor. Imagina, é fácil, eu te coloco um exemplo, isso é caso real. Óbvio, não vou falar o nome das pessoas. O cara tinha inúmeras lojas aqui no nosso estado,
né? E ele era viciado. E ele foi uma vez ali para a região de Cáceres e trouxe com ele 1 quilo de cocaína. 1 quilo de cocaína embaladinho e tal. E a polícia rodoviária prendeu. Daí ele foi solto. Por quê? Porque ele tinha essas inúmeras horas, ele tinha um faturamento extremamente expressivo. Dinheiro não faltava para ele. Tá? Pelo menos não na época, né? Dinheiro não faltava para ele, tinha dinheiro pra caramba. Então, para ele não ficar indo em boca de fumo, que se fala, né? Não, boca de fumo para ir buscar de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Mas ele foi preso. Foi preso? Então, foi preso. Respondeu. Passou 1000 problema, não foi tão simples, né? É o usuário de entorpecente, independente do entorpecente que seja, ele vai passar por problemas o resto da vida. O resto da vida. Primeiro. Não, foi um problema com a justiça. Sim, ele teve problema com a Ele justiça. teve que pagar um advogado, ele teve que fazer um trabalho. Me pagou muito bem, inclusive. E ainda perdeu o entorpecente dele. Ele perdeu o entorpecente dele, mas não adiantou muito. Embora o susto, depois ele perdeu, não foi só o entorpecente, ele perdeu as lojas dele, ele perdeu tudo, hoje está aí na miséria. Por causa do uso da droga. Nossa, ele acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Na verdade... Quer dizer, não era uso recreativo, né? Era o que ele pensava na cabeça dele. Porque o usuário de entorpecente, ele não sabe o que é recreativo, né? É onde dá o vício, né? É onde dá o barato dele, é onde dá aquilo que ele... Né? Que recreativo que ele... Então ele quer recrear todo dia. Ou várias vezes por dia. Né? Só que aí um cara desse, o que ele faz? Ele se isola no seu mundinho particular, acaba com família, acaba com patrimônio. Tá? A maior perda do cara hoje é a família. Isso, a gente está falando da pessoa que usa uma cocaína, uma droga muito pesada. O que a galera muito fala, que a maconha, ele faz aquele uso, que ele não vai ficar alucinado, ele não vai acabar com tudo. O recreativo deles é um mais leve, né? Mais light. Eu acho que tudo aquilo que é viciante, né, no tocante à droga, jamais deveria ser recreativo. Mas, por exemplo, você quer um troço que é recreativo, pelo menos pra mim, que eu adoro, pescar. Vou lá, pego meu barco, vou pro rio e tal. Poxa, adoraria fazer isso todo dia. Será? Eu já fui ficar 4, 5 dias pescando no barco. Chega no 6º dia e falo, puxa, eu queria ir lá na minha cama, né, comer um feijãozinho lá em casa. Né? Então, isso é uma questão de indivíduo para indivíduo. Porque às vezes aquilo que agrada para mim não vai agradar para você. Às vezes o cara que usa cocaína não vai usar maconha. Ou vai usar os dois. Tá? Ou vai usar os dois. A questão dessa gramatura, das 40 gramas, é só para diferenciar. Tá? E o das... Agora sim, vou te explicar. Das flor fêmea e da flor macho, é que a flor fêmea produz um efeito muito mais forte. Ela tem mais THC. Tá? Eu achei que era fêmea porque ela, na verdade, ela produzia mais plantinhas. Não tem nada a ver. Na verdade, de certa forma, é isso mesmo, porque você tem a planta macho que vai dar o pólenzinho lá, que vai fertilizar, e a planta fêmea que vai dar os frutos e vai dar as sementes. A planta macho não dá semente, mas a planta fêmea dá a semente. Uma questão que me fica batendo na cabeça, me questionando peraí, o cara tá com flor fêmea, esse cara tá cultivando. Esse cara tá mantendo uma produção própria. Sim. Tá? Mas o cara que ele produz só para consumo, não sei. Não sei. Quanto vai pesar uma planta? Mais de 40 gramas, com toda certeza. Então, ele deixa de ser usuário, que seria o artigo 28 da Lei 11.343, para cair no 33. Por quê? Porque o núcleo do artigo 33, o núcleo do tráfico de entorpecente, ele é composto por 13 verbos, se não me falha a memória. Ter consigo, manter em depósito, cultivar, produzir e assim por diante. Tá? Ainda que a título gratuito, tem isso na lei. Tá? Ainda que a título gratuito. E esse cara vai virar, obviamente, traficante e ter as sanções penais. Tá? Só que assim, puxa, há alguma tolerância? Bem, a sociedade ela está tolerando demais. Tá? E a sociedade não está olhando o que acontece lá fora. Eu estava conversando hoje, inclusive, com um tenente-coronel. Ele esteve na Califórnia recentemente, nos Estados Unidos, alguns estados
é liberado. E ele falou, você viu lá o que está acontecendo na Califórnia? Depois da pandemia? Tá? Depois da pandemia, deram um salário lá para quem estava desempregado de $1.000. E estão pagando até hoje $1.000, tal, tal. Eles, não tem gente que queira trabalhar, porque o cara pega os $1.000 dele do governo mensal e vai fumar maconha que é liberado. E o cara tá naquela maconha, ele tá achando que a vida dele tá tudo bem, numa nice, né? Como falava já Rita Lee, antigamente tá tudo numa nice, e não produz. Ou seja, ele passa a ser um inútil para a sociedade. Tá? Um prejuízo social. E isso no Brasil, isso eu falo que é uma falha grave do STF, não analisou o reflexo na saúde pública. Porque o tratamento do dependente, tá, puxado pelo Estado, é muito, muito, muito caro. Tá? E na maior parte das vezes inefetivo. Tá? Internação? Resolve. Se separar, se segregar o cara porque ele é usuário? Não. Acolhimento como? Vai colocar ele em família substituta? Tá? Ele já destruiu a família dele. Destruiu sua casa, sua mulher, seus filhos e assim por diante. O que você vai fazer com ele? Entendeu o problema? Então esse estudo ainda não foi feito. Mas nós temos a Holanda. Na Holanda, notadamente, tem lá. Todo mundo, né? Pelo menos na minha época de adolescência, meus caras falavam, eu vou pra Holanda, vou pra Holanda. Vai fazer o quê lá, cara? Não, aquele país do outro lado do mundo. Vou lá fumar maconha. Eu falei, puxa, não quero nem ir pra Holanda. Pra quê? Um dos maiores problemas, tá, é o tratamento do toxicômano na Holanda. O caos na saúde pública. Porque é difícil controlar. É difícil você gerenciar. E é mais difícil ainda você manter esse cara naquilo que a gente fala de limpo. Aquele cara que não vai mais usar aquela substância entorpecente. Entendi. Tá? Então quer dizer que se a pessoa for pego com uma quantidade acima dos 40, ele vai ser o traficante. Vai ser traficante. É o cara que ele vai entrar na cadeia e hoje a pena está variando de quanto, mais ou menos? Depende. Da quantidade. Não, depende, não é nem da quantidade. A quantidade nesse sentido já não vai influenciar muito. Tá? Se for internacional, vai ter uma diferença. Tá? Agora, de cabeça, se não me engano, são de 6 a 12 pelo tráfico simples. Tá? O tráfico internacional ele é gravado, ele tem uma... Se não me falha a memória, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que saber, né? Como são leis esparsas, a 11.343, a lei própria de droga, não está no Código Penal, então quero ver, eu tenho que ir lá e aí realmente de cabeça eu não me recordo. Tá? Mas se for tráfico internacional, ela é agravada, né? Tem uma série de outras circunstâncias. Mas o grande problema é que o nosso sistema penal no Brasil, em relação ao tráfico de droga, em relação à maior parte dos crimes, ele é muito falho. Muito falho. Vou lhe dar um exemplo. Imagine, Perenha cometeu um crime. Foi condenado a 7 anos de reclusão. 7 anos de reclusão. É uma vida. Você não vai ficar preso um dia. Mas estranho? 7 anos? 7 anos. Você não vai ficar preso um dia. Sabe por quê? Porque o nosso regime penal é assim. Se você for condenado a uma pena até 4 anos, o seu regime de cumprimento é regime aberto. Até 4 anos você pode ficar? Tá, você roubou alguma coisa, pegou 4 anos, você vai ficar numa boa. De 4 a 8 anos, até 8 anos, é regime semi-aberto. O que é o semi-aberto? Antigamente nós tínhamos os albergues, hoje não, hoje é tornozeleira eletrônica. Você vai continuar na rua. Você vai continuar na rua. Tá? Vou te falar aqui do artigo 157 do roubo. A pena base, nossa, a pena mínima aí, 6 anos. Tá? Nos Estados Unidos, o mesmo crime, com a mesma tipificação penal, começa em 10. Tá? Então, a lei aqui é muito falha. Muito falha mesmo. Poxa, o cara foi preso com 10 quilos de cocaína, no mês que vem ele está na rua. Por quê? Porque se houve uma sentença, ela não foi condenada em período superior a 8 anos, para que ele comece a cumprir o seu... inicie o cumprimento da sua pena no regime fechado. Então, a lei é muito branda. Entendi. A lei é muito, muito, muito falha. E quando a pessoa ela é pega
Vamos dizer que ela foi pega com 40 gramas, aí na outra semana pegou mais 40. Porque cada vez que ela é pega, ela perde É o o perdimento produto, do produto. Aham. certo? Aí na outra semana perde mais 40 gramas. Aí ela vai perdendo ali, mas não soma nada, né? Ilícito administrativo. Infração administrativa. Tá? Entendi. Se você for pego de manhã, de tarde, de noite, de manhã com 40 gramas, à tarde com 40 e à noite com mais 40, Tá bom, tá tá tranquilo. tranquilo. Eu acho que, na verdade, eu vou ser sincero, Raul, eu acho que o policial não vai nem prender o cara. Ah, não vai. Você sabe por quê? Ele vai falar assim, ah, vou pegar esse cara pra levar lá na delegacia. Pra ele fazer um, não sei o quê, perder a maconha dele, só. Então, isso é uma sensação que pro policial, tanto policial civil quanto policial militar, que é aquela pessoa que está na linha de frente, que está no combate à criminalidade, ele vai se sentir desprestigiado. Por quê? Porque vai se tornar inefetivo. Ele fala, poxa, vai ser impune. Tá? E ainda tem uma outra situação da inimputabilidade penal. O que é isso? O toxicômano, ou seja, o usuário, o consumidor de entorpecente habitual, tá? Ele pode ser inimputável. Veja, Tem essa ainda? tem isso. O que é inimputável? Ele não vai responder por aquele crime. Tá? Ah, mas o cara fumou uma maconha, tal, cheirou um pó, fez uma loucura qualquer aí de droga. Se ele estava na condição de inimputável, que a maioria deles o são, e ele chegar e matar alguém, é capaz de ele não ser responsabilizado. Ah, não, aí eu não sabia dessa. Então, e esse é um Sério dos, isso? e esse é um dos efeitos que essa descriminalização também não analisou. Olha o efeito dominó que nós vamos ter. Entendi. Tu quer dizer que se ele tá usando, é um usuário. Ele provar que ele é um usuário, e se ele fizer uma merda, não pode cumprir porque ele é um usuário. Exatamente. Caramba. Porque ele estava em condição de inimputabilidade. Então isso ali na frente, cara, isso vai virar um banzé. Isso vai virar um banzé. Da mesma forma que se legalizarem os cassinos no Brasil, que vão legalizar, tá? Ah, por quê? Depois a gente volta lá no início da maconha. Vai legalizar cassino, vai legalizar um monte de outras coisas, porque o governo hoje nosso é perdulário, né? Ele gasta muito mais do que ganha. E gasta mal. Tá? Não estou falando do governo do Estado, não. Estou falando do governo nacional. Né? O nosso Supremo Presidente gasta mal, gasta demais. E acaba fazendo mal feito. Então o que ele precisa? Para sanar o rombo, ele precisa aumentar receita. Como ele vai aumentar? Vai trazer cassino, vai taxar cassino, vai taxar... Agora, a parte de herança, já um projeto que isso já está bem adiantado, né, que vai pagar um imposto de 20% sobre herança. Tá? É por isso que as holdings familiares hoje estão se tornando algo muito, muito interessante, visando sempre a proteção patrimonial. Ah, eu tenho aí 5, 6 milhões de reais, já tenho uma certa idade e tal, vou morrer. Poxa, o governo vai levar 1 milhão de graça. Não fez nada. Não fez nada. Sim. Tá? Não fez nada no seu trabalho. Não te ajuda. Acumular não é fácil, ainda mais você já paga todos os impostos. Todos os impostos, né? Quer dizer, você paga imposto, que vai dar muito mais do que o dinheiro que você acumulou. Uhum. E ainda vai ter que dar... Eu costumo dizer que o governo é o nosso sócio. Majoritário. Tá? Nosso sócio. Nós somos o só e eles os ócios. Eu fico com o só e ele fica no ócio, ele fica no canto dele, vai lá recebendo. Né? Por isso que o leão está sempre de boca aberta. Tá? O leão está lá para comer. Abocanhar. Então, vai legalizar? Vai trazer cassino? Vai. Mas vai. Você acha que vai mesmo trazer o cassino? Eu acho. Eu acredito. Eu acredito porque é uma fonte de receita. E gera muito dinheiro. Só que também gera muito problema social. Aí nós temos a maconha gerando problema social. Social e penal, né? Cassino é uma coisa interessante. Eu tava lá na Itália, eu vi cassino, eu vi também umas lojinhas de venda de maconha. Eu nem entrei, mas eu também não tinha ninguém, não tinha movimento. A hora que eu fiquei parado olhando, tudo bonitinho, mas eu acho que a galera lá deve ter já uma organização diferenciada da nossa, porque já tem uma loja. Ah, não, mas eu vou te explicar como é que funciona isso, porque nos Estados Unidos tem, no Uruguai também tem. Certo. Tá? Eu já te explico como é que funciona essa venda. Né? Porque é um cadastramento prévio de consumidores. Mas falando de cassino, de legalização de uma série de outras coisas, o cassino, ele gera receita? Gera. Ele gera um outro problema, gera normalmente criminalidade. Tá? Criminalidade.
Las Vegas, Nevada, cidade cassino. Sai da avenida principal, tá, para as laterais. Você vai ver nego jogado, nego caído, droga, prostituição. Então ela gera crimes paralelos. Por quê? Porque o ambiente, infelizmente, leva a isso. É cultural. Não sei, Alexandre, eu não tenho visto nenhum de jogo. Tá, eu não tenho, mas tem gente que tem. Eu tenho conhecidos aqui, você provavelmente tem também, que o cara sai daqui para ir jogar num cassino no Uruguai, ou até mesmo aqui no Paraguai. Né? Tem gente que sai daqui e vai jogar em Las Vegas, porque aquilo mexe com o cérebro, o atrativo, os números, os sons. Você falando aí, vindo na minha cabeça. Eu lembro do pai de um amigo meu, que apostou a casa dele. Eu lembro que a família, como ficou, foi super complicado. Eu vou te contar uma coisa que eu vi. Isso eu vi. Meu pai faleceu, eu era novo, eu tinha 13 anos. Um ano e pouco antes, mais ou menos, a gente morava lá em Campo Grande, na Travessa Jupiá. Essa rua existe até hoje. Nessa casa que a minha irmã mais nova mora lá. Tá? 2 ou 3 casas do lado da nossa tinha um senhor fazendeiro. Tava fazendo uma festa, tá todo mundo da rua ali, porque era uma rua pequena, todo mundo se conhecia desde sempre. Né? Tava fazendo uma festa e meu pai foi convidado, nós fomos todos nessa festa. Uma casa com vários quartos, tal. Lá na frente estava tendo as brincadeiras para criança, cachorro quente, aquela coisa arada toda. E no quarto do fundo, né, meu pai não jogava. Meu pai não jogava, tá? Mas aí meu pai foi chamado, meu pai ficou lá nesse quarto, vendo. Meu pai nem sentou na mesa, ficou de pé. Né, porque não sabe quanto, ele já sabia o quanto era duro ganhar, né? Gastar. Falou, não sei jogar, e eu fiquei do lado dele. E aí ele falou, não, vamos apostar agora a minha fazenda. E era aniversário da esposa desse cara. Tá? Era aniversário da esposa desse cara e ele acabou perdendo a fazenda. E aí começaram a levantar os ânimos. Né? Meu pai me pegou pelo ombro e falou, vamos embora. Aqui não é lugar pra gente. Tá? E é muito comum. Caramba. Uma fazenda. Jogar fora. Então, acho que na hora a pessoa perde. É complicado, né? Porque eu até uma vez conversando com esse amigo a respeito do pai dele, poxa, por que o pai dele não vai lá, conversa, né? Por que seu pai não vai lá, conversa? Para resolver essa questão, não dá a casa de vocês. Eu lembro que ele estava muito triste, falou, não. Por quê? Porque se o meu pai ganha, a banca também ia pagar o valor da casa para ele. Entendeu? Então fica difícil porque vale a ler para os dois. Eu falei, pô, mas não tem como. Eu ficava na minha cabeça indignado com uma situação dessa. Mas é complicadíssimo. A lei vale para os dois, né? Entendi. Só que assim, justiça para isso? a probabilidade da banca ganhar ela é sempre muito maior. Muito maior. Vou te dar um exemplo. O jogo de roleta. Eu não sei nem quantos números tem uma roleta, mas suponhamos que tenha 50 e você só tem uma bolinha. Você pode apostar em vários. Tá? Você pode apostar na cor, tal. Já tive em cassino, já vi. Mas não me chama atenção. Tá? Aí você joga a bolinha lá. Pô, você tem 50 possibilidades de sorteio. Qual a sua chance real? E tem uma chance real de você acertar. Qual é a chance real? Você apostar em todos os números. Só que aí você vai ganhar referente a um que acertou. Os outros você perdeu. Então a banca vai estar ganhando sempre. Como todo jogo. Loteria. Pega aí a Mega Sena. Você vai lá, marca 6 números. Você tem 1 em 53 milhões de combinações possíveis de chance de acertar. Quem que ganhou as outras 52 milhões 999.999? A banca. E o pior de tudo é que você vê, né, nessa questão da banca. Tá pegando, tá ganhando, entendeu? É tipo uma loteria, né? Loteria, vamos dizer. Cara, tem gente que perde a vida ali, deixando dinheiro. Tem. É um tipo de vício também, e também tem que ter um tratamento. Tá? É um tipo de vício que também tem que ter um tratamento. Não é porque o cara vai colocar aquilo que ele não tem.
né? Vai investir aquilo que não tem. Recentemente, depois procure aí na internet, tem uma situação de um cantor, na época da pandemia, ficou viciado em jogo celular. Tá? Ficou viciado em jogo celular. Tá devendo aí seus 50, 60 mil reais para não sei quem. Tá? Que também é um outro criminoso. Tá emprestando dinheiro a juros sem autorização, ou seja, crime de agiotagem. Tá? E tá passando por perrengues. Tá passando por problemas. E esses problemas que ele tá passando, pô... Esse é um problema de apostar no tigrinho, né, galera? E é uma fraude. Tá? Isso é uma fraude. Não é só o tigrinho. Tem diversos outros. Filho, me fala uma coisa. Tem criança que Eu aposta? tenho uma mensagem pra vocês, hein? Se inscrevam no canal. Tem. Tem criança que aposta pegando o cartão do pai e da mãe. Muitas vezes sem, inclusive, eles perceberem. Tem. Caramba, cara. Tem. É por isso que parece que a polícia estava atrás, estava Sim. pegando. Chegou a aprender, gente. Aprendeu. Mas aí o mentor intelectual tá em Dubai. Tá em Dubai, já sumiu, já não tá aqui. É um jogo digital, né? É um jogo digital. Mas o que acontece? O negócio das crianças estarem fazendo isso é culpa dos pais. Por que é culpa dos pais? Porque na nossa época de infância, o que você fazia para se divertir? Não tínhamos celular. Era carrinho de rolimã, jogar bola, pipa, máximo andar de bicicleta. Hoje o pai e a mãe, para não ter dor de cabeça com o filho, celular para você. E vai. E o celular é um mundo de possibilidades na palma da sua mão. Tá? E não existe lei para isso, né? Não existe lei para isso, contudo, no Brasil, nós aplicamos as analogias dentro do Código Penal. Tá? Porque crime contra a economia popular já está previsto. Só que é crime hoje efetuado em mecanismo eletrônico. E a nossa jurisprudência permite essa aplicação. Tá? Mas vai ter, o Marco Civil da Internet começou, demora um pouco, demora. O legislador brasileiro ele é mais devagar. Ele nunca acompanha com a velocidade legal. Às vezes é até interessante porque ele tem um tempo de fazer uma análise maior dessa situação. Mas a lei demora para acompanhar o nosso andar da carruagem. Tá? Mas assim, vamos lá. Um menino de 12 anos, 10 anos, uma menina 13, 14, ela pode ser enganada por essas promessas? Pode. Com certeza. Pode. Tá. Dinheiro fácil, você tá sem dinheiro e tal. Escreva. Nossa, pessoal, todo mundo aí. Toda hora. Assiste TikTok, Instagram, no YouTube e tal. Aparecem essas propagandas. Mas presta atenção. Você já conseguiu alguma coisa de graça na sua vida? Alguém chegar para você, eu tô te dando 60 mil reais? Né? Tem um preço. Tem um preço. Tudo tem um preço. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Vai sair do bolso de alguém. Tá? Tem gente que já ganhou. Tem. Nunca ganhou esses prêmios absurdos. 60, 100 mil reais. 1.200, 300. Por quê? Porque o estelionatário, o golpista, ele fala assim, eu vou colocar, porque por incrível que pareça, a maior propaganda é o docinho na boca. Docinho na boca. Adoçou a boca daquela criança, tá? Adoçou a boca daquela criança. Adultos mesmo, né? Tá? A gente vê, Então, mas aí você me coloca essa conduta dele, a conduta do traficante, não é a mesma? E os jogos bet lá? Isso é aposta, é legalizado. Isso é legal. Isso é legalizado. Tá? Mas isso aí também tem um pouquinho, tem uma questão que a banca também não perde nunca, né? Tá, tem uma questão que é a probabilidade. Eu não sei se existe ainda a loteria de futebol, que era zebrinha antigamente. Né? Ainda tem a loteria. Né? Tem, mas eu não sei como é que ela funciona, porque não é algo que eu tenha... Não tem hábito. Então, por não ter hábito, você não conhece. Mas você tinha lá, eram 13 jogos, não sei nem quantos são. Eu lembro isso da minha época de criança. Aí você tinha lá um time, coluna do meio, o outro time. Tá? Esses dias eu até vi um outro volante dessa... E aí você tem um número de gols que você pode marcar. Ou seja, é uma loucura. Então aí você coloca aí, eram 13 jogos, Sim. 13 jogos, cada um com 3 possibilidades.
Tá? Então você multiplica aí, 3, vai fazendo o potencial, veja qual a sua chance real. A banca sempre ganha. A banca sempre ganha. Foi feito para a banca sempre ganhar. E aí, eu te falo, quando você tem um certo conhecimento, que nem eu tenho conhecimento só na análise de sistemas, eu já desenvolvi muito software. Cara, software, você programa ele para fazer o que você quer, Exato. né? Porque quando você pega uma roleta que gira essa roleta, isso aí eu falo assim, cara, todo jogo eletrônico eu já tenho isso em mente. Quando você gira uma roleta, uma bolinha física, tudo, ela sai batendo ali, você sabe que pode até te enrolar, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eletronicamente, É certo. você não tem Você como. vai código se... fonte, a bolinha vai rodar eletronicamente e você põe ela no buraco que você quiser. Você vai ser roubado. A grande verdade é essa. Olha, você tá vendo essa piscina bonita, né? Ali, ó, tem um bar, tal. O nome dessa piscina, golpe, pula nela. Ela tem todo o atrativo para te jogar ali naquela situação. Tudo que é sistema eletrônico, cara, você pode ter certeza. A pessoa não vai, ela vai desenvolver ali algo que ela vai obter lucro. É igual joguinho, te vicia. Você vai jogando. Eu tenho um joguinho que eu gosto. E aí ele pede pra mim sempre estar comprando os acessórios. Eu não compro. Eu também tenho os jogos de quebra-cabeça, pra mim, me agrada aí aquilo. Aí eu fico puto pra caramba, porque eu não passo de fase também. Aí chega uma hora que eu falo assim, larga a mão, parei com esse jogo. Aí você passa... Dá uma semana, você vai lá, pum, ele deixa você passar. Deixa você passar. É a mesma análise que eu tenho. Mas é o docinho que ele tá te dando. Eu tô feliz, eu tô super feliz, de boa. Aí enroscou o jogo, eu vou lá e pago. Não, vou pagar pra passar aqui. Então, cara, foda. Mas você, quando tá super feliz, tá bem, é uma oportunidade que a brecha tá aberta ali pra você. Sim. É só você colocar o dinheiro ou o seu cartão. Tá? Mas e você não consegue, entre aspas, se controlar mesmo no momento que você tá bem, falando, não vou dar dinheiro? Difícil. O jogo tem esse tipo de atrativo. E, dando aquela volta de novo lá, na maconha, a droga também tem esse tipo de atrativo. Porque ela te dá uma falsa felicidade, né? Ela muda a cabeça da pessoa. Ela muda a cabeça da pessoa. Ela te dá aquela sensação de que tá tudo bem, quando na verdade tá tudo mal. Cara, eu vou falar pra você. Eu já fui em 52, eu já fui jovem. Sim, eu também. Ainda somos. Uma porcaria dessa, eu experimentei pra uma maconha, eu experimentei. Velho, eu fico pensando, como que a pessoa consegue usar um trem daquele? Você fica zoado, bobão, lerdo, entendeu? Você parece um retardado, e aí depois ainda você vai passando efeito, você vai lá e come igual um besta e vai dormir. E no outro dia você fica assim meio lesado, pensando, porra, pra que eu fiz aquilo? Alexandre, na minha turma, pra mim, deve ter gente que curte, que tem a onda dele, mas a você minha sabe que eu tenho, onda você sabe que eu tenho duas formações. Eu sou engenheiro eletricista, quer dizer, eu fui, né? Hoje não mais, e sou advogado. Na minha época da faculdade de engenharia em São Paulo, tinha uma turma na minha sala, eles eram conhecidos como a Esquadrilha da Fumaça. Imagina, Virgínia. Não, mas Esquadrilha da Fumaça, né? Uhum. Ou seja, você entrava na sala, a sala tava nublada, você já entrava já assim, você era um maconheiro indireto. Não, porque você entrava... Mas era uma situação diferente, aí nós estamos voltando lá para os anos 80, sim, né? 1980 alguma coisa. Era uma época que o professor podia fumar dentro da sala de aula. Hoje é inadmissível. Hoje não pode fumar mais na rua. Nos ambientes fechados. Exato. Nessa época, em 1980, era comum você ir nas farmácias comprar lança-perfume. Você lembra o que era o lança-perfume? O geladinho lá. O geladinho. Que era... Cabeça, exato, que tinha que destrói o cérebro, né? Aquilo mata. Gás freon, puro, congela. A primeira coisa que ele faz, ele arrebenta o neurônio. Só que na época existia. Mas quando é que o cara consumia aquilo? Não, ele no carnaval. No carnaval. Tinha até na Argentina, e era muito perigoso. Universitário. O próprio, que era uma ampolona de vidro. Aí o cara, para disfarçar aquilo ali, ele colocava dentro do short. Primeiros barrados, troço explodia nele. Eu vou te contar um fato, pra você ver como que é. Eu fui numa festa, cara, foi em 92, acho que 92, porque esse amigo meu tinha um Opala novinho, diplomata. E aí nós saímos numa festa Santa Rosa, e aí tava
trem pegando e ele pegou, saiu com 3 tubos de lança. E aí ele tava dirigindo o carro, ele virou pra mim, ó, vai querer? Eu falei, não, velho, leva pra casa. E aí foi levando, quando ele chegou na Fernando Corrêa, cara, ele pegou o tubo, estourou no ar-condicionado do carro. Tal! Cara, e ele pisou no acelerador e foi. Cara, eu falei, meu Deus do céu. Falei, velho, calma aí, não sei o quê. Peguei, já botei o sino, naquela época não usava sino. Não, é. E aquele tem foi na minha cabeça. Falei, caramba, cara. Eu fui abrir o vidro assim, ele só falou assim, quer ver esse carro rodar? E rodou. Bateu, arrebentou, foi para lá. Tinha roubos e furtos? Uhum. Foi para lá o carro. Cara, eu desci do carro zoado, falei, meu Deus do céu. Ele tava todo, bateu a cabeça no para-brisa, Arrebentado. machucou, e eu não machuquei. E aí veio uma galera correndo assim e falou assim, ah, o que eu tinha? Eu falei, não sei. Cara, eu fui embora a pé pra casa. Cara, olha que merda que deu por causa de uma bosta daquela. Né? Entendeu? Olha que merda. E você vê, na nossa época, a galera era tudo retardada, fazia merda, assim. É, mas assim, eram outras épocas. Mas eram outras épocas. Eram outras épocas. Tanto que não deu nada pra ele lá. Deu um B.O. Claro, Claro, não. pra família, pai, mãe dele, deu aquele rolo. Mas não como seria hoje. Mas é aquilo como a gente falou naquela entrevista passada, lembra? Falei, né, numa época que você podia sair à noite a pé, não dava nada, não tinha risco. Era seguro você andar. Hoje a gente mora em condomínio fechado e tal, você não deixa seu filho sair do portão. Dá medo, Né? Hoje a situação hoje é muito pior. Naquela época era mais, entre aspas, tranquilo. Era correto o que foi feito? Não, claro que não, óbvio. Muito pelo contrário, loucura. Sim. Mas eu tenho a impressão de que em determinados momentos, a gente que já passou dos 50, que hoje algumas coisas são mais fáceis de você conseguir do que antigamente. Entorpecente mesmo é um negócio que você acha em qualquer esquina. Sim. Tá? Eu lembro naquela época, a galera ficava com medo. Isso parecia assustador para ir atrás dessas coisas. E hoje você tem um carro legal, um carro bom, é algo intangível. Mas eu lembro que na década de 80, meu pai só tinha carro zero. Que carro que era? Corcel 2, né? Corcel 2, Belina, Del Rey, né? Que eram os carros zero. Mas assim, dava, pelo menos para minha época, não dá para dizer, dava a sensação de ser algo que era possível para que qualquer pessoa conseguisse. Hoje não. Hoje não. Hoje você pega aí qualquer carrinho, tô falando do Del Rey era um senhor carro, nem o Opala mesmo, Sim. Opala é um senhor de um carro, o Commodore, o Diplomata e tal, eu sempre fui apaixonado pelos Opalão, o Maverick, senhor do carro, tá? Mas todo mundo tinha. Verdade. Todo mundo tinha. Hoje, um salário mínimo de 1.400 e poucos reais, tá? Um carro popular, você vai ver um Golzinho, 103 mil reais. Um Kwid de 80 e poucos mil reais. Ficou difícil, né? A desproporção é muito grande. Mudou isso aí. A gente sabe. Agora, você vê que a galera tem muita moto. Tanto que é uma loucura de moto na rua. E é algo que também subiu muito de preço. Subiu também bastante de preço. A moto até uns tempos atrás você comprava uma CGzinha 125, que é a moto padrão. 5, 6 mil. 5, 6 mil. Hoje é 14, 15 pila. É. Tá? A moto eu costumo dizer algo interessante. Eu falo que a moto ela é a vingança japonesa. Por quê? Ué, já matou mais que as bombas de Hiroshima e Nagasaki junto. Com certeza. Então eu falo, a vingança japonesa ela vem em 2 rodas. Tá? Mas, volto a dizer, sou apaixonado por moto. Eu também. Sou apaixonado. Eu gosto de andar de moto e não abro muito mão disso não. Mas eu ando devagar. Eu não ando mais. Mas eu tenho cicatrizes para provar isso. Né? E alguns pinos no corpo. Né? Vários pinos, inclusive, no rosto. Mas Mas você é meio doidão, você era piloto. Não. Vamos contar essa história aí. Piloto, paraquedista, atividades que são atividades que as pessoas entendem como risco. Atividades paranormais. Ou anormais, né? Ou anormais. Maluco, esse doido se jogando de avião aí, se jogando de balão, de helicóptero e tal. Ou pilotando. Bem, pilotar não é loucura nenhuma. Não, pilotar é algo, aviação extremamente segura. Sim. Tá extrema. Acontece de avião cair? Eu não diria que cair, que derrubam, né? Avião
por si só, na natureza operacional dele, ele não cai. Ele derruba. Uma falha técnica ou até mesmo uma falha humana, tá? Que pode acontecer. Então a aviação é extremamente segura. Já o paraquedismo, o cara fala, puxa, você vai lá em cima, vai se jogar de um avião, abrir a porta de um avião, mas meu irmão, o paraquedismo me levou a lugares, a coisas que você nem imagina. Pensamento. Assim. Não só A pensamentos. sensação de quando você pula do avião é loucura. É, a sensação da gravidade, que é um friozinho na barriga, depois estabiliza e tal. Aí você vai fazendo as formações, né? De barriga para baixo e tal. Mas 2.000, 3.000? É, 1.000, 2.000, 3.000 eram os primeiros saltos, os saltos de comandamento, né? Os primeiros saltos livres. Porque na época eu comecei o salto enganchado. Tá? E a gente saltava com equipamentos do exército, né? Que eram os T-10, aqueles paraquedas verdes e tal. O que é? Aquilo é só para baixo. Não manobrava de jeito. Ele tinha até um batoquezinho, mas ele virava um pouquinho, então tinha uma fenda que o ar passava por dentro e a fenda jogava, mas o seu deslocamento era mínimo. Se tivesse um vento mais forte, tá? E outra, você não pousava em pé com aquilo. Você batia e fazia o rolamento. Aí depois vieram os paracommanders, né? Que esses você já tinha redondos também, já tinha uma manobrabilidade. Né? Eu fiz com paraquedas redondos, eu fiz 28 saltos. Porque no início ainda não tinham as asas, os paraquedas quadrados que nós chamamos hoje. Hoje eu já não salto mais, hoje eu já estou aposentado. E como piloto, você chegou a fazer... Você trabalhou? Como é que Não. Eu fiz o curso de piloto privado. Eu tirei meu brevet de piloto privado por causa do paraquedismo. Ah, entendi. Eu nunca achei que a aviação seria algo para mim, que eu ganharia dinheiro com isso. Eu tinha já outras coisas na cabeça, né? Tanto que me formei em engenharia e depois virei advogado, né? Outra faculdade. Mas eu nunca quis fazer aquilo como trabalho. Mas qual que é a sensação de pilotar o avião? Me conta. A sensação de pilotar. É tipo um carro? Você tá meio ali no... É tipo um carro, só que é um carro que você controla o que ele sobe e o que ele desce. Tá? Os comandos de manche são basicamente o mesmo, só que aí você tem, né, a arfagem e a rolagem para você fazer o nariz do avião afundar ou subir. É uma direção 3D. Entendi. É uma direção 3D. Mas o mais interessante da pilotagem, né, você não está prestando muita atenção em aspectos externos. É instrumento que você está monitorando, verificando se efetivamente tem tráfego. Né? Você sempre... Normalmente, quando eu fazia o curso, a gente estava sempre em 2 pilotos, e eu aprendendo, e um instrutor. Você, quando está aprendendo que você não está, que o avião não é seu, que o avião não está na sua mão, que você não está no comando, você fica apreciando a vista. E a vista aérea é algo simplesmente fantástico. É verdade. Tá? Na hora que você recebe o comando, já mudou sua vida. Já dá a sudeira. Não. Dá. Não. Você sabe para que existe a hélice na ponta do avião, né? Não. Não precisava, né? A hélice é para refrescar o piloto. É sério, tá pilotando e deixa ela parar. A hélice parou e falou, opa, alguma coisa aí tá errada, né? Então ela serve para refrescar o piloto. Né? E assim, eu sou um uso secundário da tração aeronave, mas ela serve porque o piloto é um cara calorento. O piloto de avião, ele tem essa problemática né, de ser uma pessoa quente e tal. E aí eu fiz o curso de piloto em decorrência do próprio paraquedismo. Né? Mas voltando ao paraquedismo, já me levou em cada lugar interessante. Você pulou onde? Nossa, no Brasil inteiro. Em vários lugares do Brasil. Alguns lugares fora do Brasil. Passou algum perrengue? Nunca. Nunca. Eu tenho anotados 883 saltos. Nossa, é muito. Anotado na minha caderneta. Eu podia até ter trazido, não imaginei que essa conversa ia chegar aí. Mas eu tenho tudo isso anotado. Depois eu te mando as fotos, aí você insere aí no vídeo. Né? Legal. Henrique Miguel já coloca aí. Tem fotos voando, fotos de saltos, são fotos um pouco mais antigas, né? Porque hoje, com 53 anos, eu me encontro numa situação de tranquilidade. Por quê? Porque eu já fiz todas as, entre aspas, loucuras que eu deveria fazer. E hoje eu sei que se eu quebrar uma perna ou se acontecer alguma outra coisa, a minha recuperação vai demorar muito mais. Então eu reduzi a manete, tirei o acelerador. Mas voltando a falar do paraquedismo, o paraquedismo me levou a lugares fantásticos. Tá? Só para você ter uma ideia, uma vez nós saltamos
junto com a Força Aérea Boliviana, tá? No aniversário da independência da Bolívia. Que legal. E eu com a bandeira da Bolívia. Só que a bandeira da Bolívia, ela tem 3 cores. Tá? E eu não monto a bandeira de cabeça para baixo? Porque a bandeira vem fixada junto do equipamento. Eu montei a bandeira de cabeça. Rapaz, os bolivianos, assim, na hora que viram aquilo, falam, meu Deus do céu. Tá? Tem que ser brasileiro. Mas tem que ser brasileiro aqui, vem para cá para arranjar encrenca. Né? Mas teve algumas coisas fantásticas. Salto de Papai Noel no CMO, no Comando Militar Oeste. Mas teve um negócio que aconteceu e isso foi muito, muito, muito interessante. Isso aí foi em 97, 96 mais ou menos, 1996. Nós fomos fazer um salto numa aldeia indígena perto de... no Mato Grosso do Sul, perto de Naviraí. Perto de Naviraí, uma aldeia. Era alguma coisa, algum evento estava tendo. Nos convidaram, nós fomos saltar. E aconteceu a coisa mais fantástica do mundo, eu nunca tinha visto. Porque quando você salta em estádio, esse tipo de coisa, né? Saltamos na inauguração também do Autódromo Internacional em Campo Grande. Tá? Legal. Tem algumas fotos também, posso te mandar essas fotos depois. Mas teve esse salto interessantíssimo nessa aldeia indígena. E eu vi algo que me chamou muita atenção. É o respeito das crianças indígenas por aquilo que elas não conhecem. Porque quando você salta em estádio, você fica, vem, gurizada, todos, já vem montando o equipamento caríssimo. Um paraquedas hoje aí custa em torno de $10 mil. Um paraquedas completo, com reserva, com dispositivo de disparo automático e tal. É muita tecnologia, não tem como custar menos. O nylon mesmo, você está 300 por hora, você está comandando, ele está abrindo. Ele vai abrir, ele não vai explodir, mas se houver um rasgo, aquele rasgo, o tecido tem que ter uma trama para que aquele rasgo não amplie. Então então é muito seguro. Sim. Então tem toda uma... e além disso, ainda tem um outro. Porque se der problema, você através dos punhos de comando, você vai liberar, tá? E vai chamar o seu reserva. Então ele é seguro, tá? Mas é um equipamento caro. E aí você salta em lugares comuns aí e tal. A criançada vem em cima, se joga em cima de paraquedas, chuta aí. Pousamos na aldeia indígena. Pousamos no meio do campo de futebol da aldeia. Os índios tudo. E as chegando perto, assim, com aquela timidez. Né? Olhando, fala, poxa, posso pegar? É um outro país. Né? Então já me levou em lugares bacanas. Saltei em Varadeiro, em Cuba, né? Numa missão junto da aeronáutica, num campeonato. Então tem paraquedismo é legal. E é a minha recreação. Minha recreação hoje é mais tranquila, eu vou pescar. Tá? Mas não fuge da realidade. Dá vontade até hoje? Dá. O corpo pede. O corpo pede. Tem hora que você fala assim, poxa, eu queria dar um saltozinho só pra dar aquela desbaratinada na cabeça. Tem hora que dá isso aí. Já passou na sua cabeça? Tem. Mas aqui, o que acontece? Aqui no Mato Grosso nós não temos. É? Aqui no Mato Grosso nós temos, ocasionalmente aqui em Santo Antônio da Vergé, 2 ou 3 vezes por ano, que o pessoal vem fazer uma reunião e fazem saltos duplos, tal. Eu fui uma vez lá. Então, por exemplo, hoje eu já não tenho mais equipamento. Sim. Não tem mais uma série de coisa e tal. Você pode até alugar. Sim. Mas como faz mais Boituva, né, que tem lá em São Paulo, que a galera lá... Eu fazia faculdade em São Paulo, o pessoal ia pra praia no final de semana, ia pra Boituva, pra Iperó, pra Americana, Sim. Que são centros de paraquedismo, né? Sim. Tá, Campinas também. Cara, várias vezes eu pego a estrada, deixa aquela estrada lá... Castelo Branco. Você vai passando, você vai vendo assim aquele risco de paraquedas. Então, o Centro Nacional de Paraquedismo CNP em Boituva é do lado do Adubos Trevo. Isso. Do lado do Adubos Trevo. Meu final de semana era ali, enquanto eu fazia faculdade em São Paulo. Tá? Porque além de eu ir lá saltar, eu ganhava dinheiro lá, dobrando paraquedas. Porque dobrar paraquedas é um saco. É complicado. Você vai dobrar um negócio que vai demorar de 10 a 15 minutos para dobrar e ele tem que abrir em menos de 5 segundos. Tá? Então tem toda uma técnica. Tem um padrão, tem procedimentos que você tem. Então, mas aí... Vou me embolar aqui. Embolar não é assim. Às vezes você até fazendo no procedimento correto pode ter um problema. Tá? Mas aí você vai fazendo todo o procedimento padrão do dobramento do velame, né, separando, fazendo as bonequinhas, colocando as bolsas, dobrando, fechando o pilotinho,
lacrando o próprio equipamento, porque o equipamento é muito protegido. É uma engenharia extrema no desenvolvimento de um rig de paraquedas, né, que um harness ou harness, que É tipo a mochila. porque na verdade ela não é uma mochila, Se você puxa, ela já abre de imediato. ela é um macacão. Macacão. Ela é um macacão. Entendi. Na verdade, tem dois comandos. Um normalmente do reserva fica aqui nessa posição, e do principal, que é o que você vai usar com mais frequência, ele fica alojado na parte de baixo do container, né, desse macacão que você tá colocando. Né? Então aí eu ia final de semana, fazia lá 1, 2 saltos e ganhava o dinheiro desses 2 saltos mais da minha hospedagem lá, e alimentação, dobrando paraquedas. Que legal, cara. E conversando e ouvindo histórias de muita gente bacana. Que legal, que maravilha. Isso é muito bom. Mas, meu irmão... Vamos voltar pra maconha ou não vamos mais voltar da maconha? Vamos voltar na maconha. Então, falando de novo da maconha. Problema é problema. Não vai deixar de ser droga nunca. Sim. Tá? Pode ser usado pro bem? Pode. Pode. Então, é isso que é um negócio, né? Você vê, nenhuma outra droga se usa pro bem. Não. A única que tem é a maconha. A cocaína já foi usada antigamente, muito antigamente, como anestésico. Tá? Mas o malefício era maior do que o benefício. Mas a maconha, ela deve ser usada por quê? Por quem precisa. Porque tem determinadas doenças mesmo, que o cara convulsiona, ele pode morrer engasgado com o próprio vômito. E ele vai consumir essa maconha tratada, a maconha de maneira medicinal, e vai coibir esse tipo de... Então, eu acho... Tem outras doenças, tem muita coisa. Tem muita coisa. Parece até Alzheimer, né? Alzheimer também, sim. Alzheimer também. Lembra que você me falou que eu passei num lugar de venda de maconha e tal? Sim. Lembra que a gente estava conversando a respeito disso? Nos Estados Unidos tem também. Tá? E aqui no Uruguai tem. São locais próprios e normalmente com máquinas de autovenda. Por que máquina de autovenda? Para o maconheiro não chegar lá e falar assim, olha, me vende, ou tentar forçar. Tá? Então são estabelecimentos de natureza fechada. E aí esses estabelecimentos, o que acontece? Você, para poder adquirir lá, você passou por um cadastro prévio. E você, na hora que vai inserir o seu cartão naquela máquina, o seu cartão de débito, você vai inserir um outro cartão da sua identidade, que tem ali a quantidade do que você pode comprar. Entendi. Ou a espécie que você pode comprar. Se vai ser o óleo, se vai ser o fumo, porque tem toda essa situação. Eu vi que tem até o bolo, chocolate, tem um monte de coisa lá. Bolo, Aqui no Brasil nós tivemos um deputado federal de São Paulo, eu não vou me lembrar o nome dele, que ele apareceu no Congresso Nacional com tênis feito da maconha, porque a fibra da maconha dá para fazer determinados... Gabeira. Tá vendo? Eu tô buscando as coisas o Fernando Gabeira. Fernando Gabeira trouxe. Tá? Mas era droga? Acho que não, né? Talvez o chulé fosse pior do que Vamos fumar o tênis. Vamos fumar o tênis do Gabeira. Talvez o chulé fosse pior. Tá? Mas então, aí esses locais são próprios. Não tem atendimento, porque não tem filmagem e tudo e tal. Não tem atendimento exatamente para não haver a possibilidade de coibir o vendedor. Sim. Então é algo extremamente rígido. Extremamente rígido. Tá? A Holanda, a gente fala da Holanda. Tá? Eu não fui à Holanda, mas eu tenho amigos que foram. A Holanda é liberado. Mas não é liberado assim, lá vão ter. Tá? Não é na rua. Lá também 40 gramas. Tá? Não, já não sei. Tá? Mas lá você tem os smoke bars deles lá, os lugares próprios onde você vai para consumir. Na rua você não pode. Na rua você não, mas você pode ir nesses lugares consumir, comprar e levar. Mas na rua você não pode. Entendi. Tá? Então tem toda essa situação. Mas, voltando a falar da Holanda, falar do Uruguai. Sabia que em Portugal já foi liberado todas as drogas? Não sabia. Já fecharam. Tudo, maconha, cocaína, heroína, tudo era livre. Sério? Tá, no ano passado eu estava inclusive pesquisando isso essa semana, né, para fazer esse sopesamento e para a gente estar podendo bater esse papo, essa conversa nossa, conhecendo mais sobre isso. Né? Então eles liberaram. Deu problemas sociais tão grandes. Tá? Então, Portugal é um paísinho desse tamanho.
Maravilhoso. Lindo, sim. Meus parentes são de lá, eu sou oriundo, né? Que todos nós somos. De portugueses, boa parte, né? Eu não sei, olhando para mim, de vez em quando eu penso que eu sou africano. Mas depois deixamos essas partes da anatomia mais para frente. Né? Eu te contar uma que eu lembrei lá, lembrei lá de Portugal. Diz que eu cheguei para alugar um carro, e aí eu cheguei e falei assim, olha, querendo um carro? Sim, papai, vai apanhando lá. E aí o cara me atendeu bem, tudo. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu falei, tem perigo aqui, é tranquilo, dá para andar? Eu falei, tem uns brasileiros que vêm pra cá, tá? Que é complicado, eles estão roubando a gente aí. Aí eu fiquei puto na hora, olhei pra minha esposa, assim, eu olhei pra cara, vocês foram lá, roubaram nosso ouro e aí não pode reclamar? Rapaz, imagina o português ficou bravo. Cara, vou falar pra você, ele ficou muito bravo, viu? Mas atendeu bem. O português é um cara interessante. O português. Mas eu gosto deles, cara, é muito justo, muito certinho. Sim, sim, eles são literais. Eles são literais, aquilo que você fala pra eles é aquilo que ele vai fazer. Sim. Tá? Se você chegar num restaurante assim e falar assim, me dá um café. E aqui no Brasil nós temos esse costume. E a sua mulher falar do lado assim, 2. Ele vai trazer um café pra você e 2 pra ela. Tá? Por quê? Porque a interpretação deles é bem literal. É bem literal. Pra gente, porque nós somos a gíria, né? Nós somos o descolado. Tá? Nesse sentido eu falo assim, portugueses me perdoem, mas você sabe quantas piadas de portugueses existem? Uma. Mandou um monte. Não, o resto é tudo verdade. Então só existe uma piada de português. Não? Eles vão ficar putos. Vão ficar bravos, não. Não, mas assim, ó, eu sou filho e neto de português dos dois lados, tá? Então. Um lugar legal, maravilhoso. Sim, não é só porque pegaram o ouro que. Mas se não fossem eles, iam ser os espanhóis, ou até mesmo os holandeses, né? Que tiveram lá, eu morei em Natal, 3 anos. Tiveram lá, tinha forte e tudo. Tá? Assim. É complicado, né? Isso aí foi pro passado. Para um passado bem distante, né? Ainda bem, porque hoje não tem mais não se corre mais esse risco. Mas aí ele falou uma coisa verdade, que o ouro não está em Portugal. Pode ficar tranquilo. Não, foi tudo para Inglaterra. Ele falou exato. Isso. Porque o Portugal foi financiado pela Inglaterra durante muito tempo. Vai fazer o quê? Então não adiantou nada. Não adiantou nada. Ficou para eles. Ele pagou a conta com o dinheiro dos outros. A verdade foi essa, pagou a conta deles com o dinheiro dos outros. A gente já tá ficando acostumado com isso, os brasileiros, né? Nós estamos pagando a conta direto, né? Só pagamos a conta. Tá? Tem uma situação que eu li há um tempo atrás, não sei se é verdade, se for numa outra oportunidade a gente discute sobre isso, que, por exemplo, um percentual da energia elétrica que nós pagamos na nossa conta de energia elétrica aqui no Mato Grosso, ele paga uma parte da conta da energia elétrica do pessoal que mora no Nordeste. Não sabia. Então nós continuamos pagando. Tá? Se não me engano, é uma legislação do governo Dilma. É uma participação da... Mas eu não... tem que dar uma pesquisada para ver. Eu não fui atrás. Mas, falar em roubo. Energia elétrica no nosso país é um roubo. É caro. É caro? Caríssimo. É a mais cara do mundo. É a mais cara do mundo. Porque a gente tem o potencial eólico, as usinas eólicas, o nosso potencial hídrico é muito grande. Tem condição de construir inúmeras outras. Tem custo operacional? Tem, mas é uma parte roubalheira. Cara, quando você vai em outros países e você vai vendo, quando você volta para nossa terra, você fala, cara, aqui é bom demais. Sim. A gente só não tá numa evolução grande, porque eu acho que nós somos assim, muito judiados, né? Nós somos muito colonizados até hoje. Né? Ainda somos, ainda temos essa... Infelizmente, o nosso país paga um preço muito grande por isso. Pode ver, se deixasse a gente fazer nossas indústrias aqui, montar nossos produtos e vender mundo afora, cara, nós seríamos o primeiro mundo. Sim. Entendeu? Não teria pra gente, não. Concordo. É que, infelizmente, criam mil e uma situação, né? Alexandre, eu tenho assim, uma posição muito clara nesse sentido. O problema brasileiro ele é de natureza meramente cultural.
O brasileiro ele olha para o próprio umbigo e fala, poxa, eu preciso disso. Ele não olha para o seu seminário e fala assim, nós precisamos disso. Ele vai atender primeiro as suas necessidades pessoais, para depois atender o coletivo, o que é um grande erro. Porque se ele atender o coletivo primeiro, ele também é beneficiado. Nossos governantes, ou a grande parte deles, sempre trabalhando nesse sentido. Tem mudado? Tem. Tem melhorado. Tem melhorado bastante. Mas ainda está longe de ser o ideal. Tá? E o nome disso é a justiça social. E só se faz com cultura. Você está lá e fala, poxa, olha, se eu fizer o asfalto aqui nesse trecho aqui, quantos eu vou beneficiar? 2, 3 produtores. Tá? Se eu fizer um hospital ali naquele bairro, eu vou beneficiar quanto? 6, 7 mil pessoas. Então, priorize. Eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que está na sua área, é seu conhecimento. As nossas leis, ela comparando com outros países, o que você acha? Ela tem uma boa evolução ou ainda estão muito para trás? Então, a resposta dessa sua pergunta é depende. Depende. A legislação eleitoral brasileira é uma das mais modernas que tem. A legislação bancária, uma das mais modernas que tem. Tem uma legislação que foi a quebra da patente dos medicamentos para se criar os medicamentos genéricos, que ela foi inovação no mundo. E é uma lei brasileira. E propiciou o acesso a muita gente que precisava de um medicamento a ter o mesmo princípio ativo com um preço muito menor. Tá? Então tem coisa que é atual? Tem coisa boa? Tem coisa que não. Código Penal nosso, 1940. Está sendo só, ele é uma coxa de retalho, insere artigo, insere artigo, insere artigo. Tem hora que tira, por quê? Porque apareceu uma lei específica, foi o caso de drogas mesmo. Antigamente tinha no Código Penal, mas foi retirado por quê? Porque a lei específica, uma lei criada só para aquilo, ela derroga, tá? Aquele pedaço da lei geral. Então tem coisa que foi tirada para criar a lei de entorpecente, até mesmo a lei Maria da Penha. Né? Então nós temos coisas que precisavam ser refeitas. Coisas que precisavam ser refeitas. Criminalidade vai continuar existindo? Vai. Branda do jeito que está? Tá? Vou te dar um exemplo simples. Isso foi quando eu me formei. Foi meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Fraudes em licitação. Fraude em licitação. Vale a pena? Vale. Vale a pena você fraudar? Vale. Por quê? Porque você abre uma empresa, depois você abre uma outra empresa, aquela empresa ali que você fraudou a licitação, você vai enrolar o andar daquele processo, como a pena é mínima, tá? Até antes, por exemplo, do pacote do Sérgio Moro, naquelas mudanças que ele fez no Código Penal, uma pena de 1 ano de reclusão. Ela prescreve em 2, agora ela prescreve em 3. E 3 anos para você enrolar um processo, isso é simples. É simples, é muito fácil. Tá? Em especial um processo de natureza criminal, onde o réu está solto. O réu está solto. Ele vai fazer isso. Mas quando saiu? Quando saiu, a punição está prescrito. O cara sequer pode ser punido. Que coisa, né? Tá? Então vamos reformar isso. Vamos reformar isso. Vamos criar mecanismos adequados para... como? Reforma do Código Penal. Uma limpeza. Já aproveitando essa reforma, inserir legislação que não está bastante clara, que está sendo usada por analogia, que é a dos crimes eletrônicos. Né? É um grande exemplo. Tá? E trabalhar nesse sentido da melhora legal. Tá? O Código de Processo Penal no Brasil, eu acho que é o campeão mundial de recursos. Você tem recurso para tudo. Você tem agravo, embargo de declaração, agravo infringente, recurso ordinário, recurso extraordinário e assim por diante. Né? Você vai recorrendo o quanto você puder, mas tem coisa que podia ser enxugada. Entendi. Tá? Tem coisa que podia ser enxugada. O legislador brasileiro, vamos voltar a falar de crime. Existem 2 crimes que têm um fenômeno jurídico próprio. Esse fenômeno jurídico é chamado de defesa prévia. Tem 2 espécies. Uma é da lei de drogas e outra dos crimes praticados por funcionário público. Vamos lá, o fato ocorreu. O fato ocorreu, vai ser apurado pela polícia, a polícia vai oferecer uma denúncia. Vai oferecer o relatório ao Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. O juiz recebendo a denúncia,
ele vai mandar citar o Alexandre, por exemplo, para responder a acusação no prazo de 10 dias. Tá? Mas ele recebeu a denúncia. Ok, ele recebeu a denúncia, virou processo. Tem normas que deverão seguir depois. No crime de droga e no crime de praticado por funcionário público, existe antes do recebimento da denúncia uma peça processual chamada defesa prévia. Essa defesa prévia você apresenta, tá? E o juiz vai falar assim, realmente ele tem razão, não vou receber a denúncia. E acaba o processo ali. Entendeu? Isso é interessante. É muito interessante. Mas, se você for analisar, porque existem advogados e advogados. Tem advogado que queria trabalhar sempre na parte técnica, na aplicação correta da lei, e tem aquele advogado que fala assim, vou enrolar esse troço até prescrever. Por quê? Porque a brecha da legislação é esse. Ou vai de um lado ou vai do Ou outro. vai de um lado ou vai do outro. E ele vai enrolar aquela situação. E para ele, quando tem uma defesa prévia, é ótimo. Porque ele vai rolar 1, 2, 3, 10, 20 testemunhas até ouvir tudo isso aí, já foi 1 ano e meio. Eu falei 10, 20, 30 testemunhas, mas eu tô te dizendo porque não é isso, efetivamente, né? E a última mudança, prescrição. O que é prescrição? Prescrição é a perda do poder de punir pelo Estado. Só o Estado pode punir. Tá? Só o Estado tem o direito, tem o ius puniendi, o direito de punir. Então, a prescrição, você perdeu esse poder. É um brocado jurídico nesse caso. É bom e é ruim, né? Que diz assim, o direito não acode aquele que dorme. Tá? Mas aí quando o Estado perde o direito de punir porque prescreveu, quando ele tinha o dever de estar atuando naquilo ali, traz uma sensação ruim para a sociedade. Sensação de impunidade. Verdade. Sensação de impunidade. Hoje já é assim, agora retornando nós com a descriminalização da maconha, vai ser pior. Vai ser pior. O cara vai te assaltar com baseado e é capaz de te oferecer um. Falar pra você ficar numa boa aí. Relaxa. Relaxa aí, meu irmão. Né? Fuma um beck comigo pra você ficar pianinho. Então é um momento social complicado que a gente tá atravessando. Volto a dizer, o que eu estou te falando são as minhas opiniões, talvez não sejam as suas, não sejam no podcast, né? Mas são minhas... Cada um tem a sua. Mas eu tô expondo as minhas opiniões pessoais. Vai ter a galera que vai falar, vai ter a galera que vai... vai ter os a favor, os contra e tal. Mas se quem for a favor, por exemplo, que fale. Claro. Fala aí, por quê? Né? Claro. Né? Ou nos questione, né? Fala assim, eu queria saber mais sobre esse assunto, ou queria trocar uma ideia e tal, a respeito disso. Não tem problema, a gente tem que ouvir opiniões. Eu estou dizendo aquilo que eu estou carregando aí nos últimos 30 anos, né? Daquilo que a gente vê das famílias destruídas, das famílias que perderam tudo, porque um dos seus membros se envolveu com uma porcaria dessa. Verdade. Tá. Raul, hoje eu acho que a gente já teve uma conversa fantástica, trouxemos muita coisa legal, né? E eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Por esse papo maravilhoso, essa conversa mais legal. Eu que agradeço. E eu quero que a galera, dá a sua opinião. É importante. Quer falar sobre um outro tema? Um tema diferente? Isso. Tá com uma dúvida? Manda pra cá. Escreve aí e tal. Quer falar com o Raul? Precisa dos serviços dele? Tá aí, o advogado nota 1000. Galera, é isso aí. Obrigado, Raul. Tá? Ficamos por aqui. E vamos agradecer a audiência de vocês por ter assistido nossos vídeos. E não se esqueça, se inscrevam no nosso canal, tá? Isso é importante. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.